Dizem que não são 20 minutos que definem a nossa vida, mas a verdade é que foram 20 minutos que decidiram o percurso profissional do nosso convidado de hoje. Futebol, handebol e voleibol, o desporto sempre fez parte da sua vida, mas a verdade é que foi o voleibol que levou a melhor. Há mais de 30 anos ligado à modalidade, na sua bagagem carrega vários campeonatos nacionais, um internacional, 3 taças de Portugal pelo Benfica e uma supertaça pelo Castelo da Maia. Foram estes 20 minutos de futebol no aquecimento que o fizeram chegar até aqui? Sim. Olhando para trás, sim. Quando eu me imagino um miúdo com 11 anos que só gostava de futebol e pouco mais, felizmente eu tinha na cidade, São Amédio em Festa, tínhamos o handebol e o vôlei, mas que eu não conhecia, não fazia a mínima ideia que existia. Descobri por acaso. E se não fosse aquela brincadeira do futebol no início, eu não teria voltado no treino seguinte, nem no seguinte, não teria ficado, não me parece. E sendo o futebol uma das suas paixões, como é que o voleibol então venceu esta batalha? Graças ao futebol, eu acabei por ficar inserido numa turma que tinha os voleibolistas todos da Académica de São Amédio na altura. Éramos 9, mais ou menos, na mesma turma, havia 9 alunos e que eram atletas na Académica de São Amédio. Portanto, todo aquele contexto social das amizades escolares e depois desportivas fez com que, naturalmente, eu acabasse por ficar embrenhado naquele ambiente e nunca imaginei sequer depois em sair. Começou aos 11 anos no voleibol, passou por alguns clubes cá em Portugal e aos 32 anos decidiu optar pelo estrangeiro. Essa foi uma decisão fácil de se tomar? Não, muito má. Não. Eu olhando para trás, eu tenho 2 decisões que me custaram muito a tomar. Foi deixar a Académica de São Amédio quando eu tinha 21 anos, acho eu, 21. Porque teve de ser, por questões desportivas, portanto, eu queria continuar, e deixar o Benfica com 32 anos, portanto, foi mesmo muito difícil. Claro que depois tive uma carreira muito interessante no estrangeiro, mas naquela altura, naquele momento, foi algo que me custou bastante, até porque eu também não sabia muito bem para o que ia, mas não foi uma decisão muito fácil, não foi. Mas o que é que o levou então a tomar essa decisão? A parte profissional, digamos assim, portanto, eu cheguei eu estava num ponto, naturalmente, chegamos à parte da renegociação de contratos, como acontece em qualquer clube, e eu estava numa fase da minha vida em que estava num bom momento, tinha alguns contactos para ir para o estrangeiro, e eu tinha, um dos meus objetivos era participar numa liga profissional, para poder ver a organização, essencialmente. Portanto, e quando me surgiu o convite para ir jogar para Poitiers, em França, aí nem hesitei. Portanto, eu passei uns tempos difíceis e quando recebi o convite de Poitiers, em 48 horas ficou logo tudo. Tive mesmo sorte no convite que tive. E depois de 7 anos em França, regressou ao São Mamed, que foi o clube que o viu crescer. O que é que sente ao voltar? Mudou alguma coisa? Mudou muita coisa, o contexto é completamente diferente. Eu próprio mudei bastante, porque também a forma como eu vejo o vôlei mudou totalmente desde que saí. Portanto, e quando eu cheguei já com o objetivo de começar uma outra atividade dentro do mundo do vôlei. Não era propriamente jogar, não me passava muito pela cabeça, acabei por protelar um bocado a minha carreira por mais 2 anos. Sim, encontrei um vôlei um bocado diferente, é verdade, do que quando o deixei em 2008, penso eu.
atrás ficou aquele que poderia ter sido um grande negócio, que era construir um restaurante ou uma pastelaria em França. Não tenho a menor dúvida que há uma relação, há muitos portugueses em França, pronto, e neste momento Portugal está na moda e os nossos produtos são extremamente bons, são mesmo muito apetecíveis e acho que para quem puder, acho que era um bom negócio. Na altura, quando estava em França, já tinha a sua família. Como é que foi a adaptação deles terem que ir para lá? Eles acompanharam, não é? Acompanharam. Aliás, fazia parte do acordo familiar, não é? Portanto, era um bocadinho mais fácil porque quando fomos, a minha filha mais velha, na altura tinha 8 meses, era tudo relativamente simples. Depois começou a complicar quando começaram a aparecer as escolas. Mas a adaptação foi muito boa, foi rápida e foi... Depois também tivemos muita sorte onde fomos parar, a cidade acolheu-nos muito bem, o clube estava muito enraizado socialmente. Depois de ter regressado ao São Mamed, esteve lá uma época e depois recebeu um convite do João José para integrar a sua equipa, que era o primeiro ano em que ele ia ser treinador da Fonte do Bastardo. Esse convite era irrecusável? Sim. Não tenho problema em dizer que eu fui 99% por causa do João. É alguém que me merece muito respeito e temos muitos anos de seleção juntos, porque nós nunca jogamos juntos em clubes. E durante as nossas conversas, longas conversas, muito tempo passávamos juntos dos nossos sonhos e como é que ia ser o pós-carreira. Portanto, passávamos pela cabeça estar juntos num clube, numa organização. E eu não podia dizer que não ao primeiro ano do João como treinador, portanto, foi irrecusável, não foi irrecusável. E eu não tenho a menor dúvida que nós estamos aqui, podemos falar de coisas que aconteceram, incluindo o Mundial. Foi toda uma geração de jogadores e de seres humanos que, presunção à parte, com um nível bastante alto, intelectual bastante alto. O que faz com que eu não tenha a menor dúvida que se nós nos cruzarmos noutras andanças, noutro clube, como treinadores, diretores, temos também tudo para ter sucesso como tivemos enquanto jogadores, enquanto andávamos juntos. Este Mundial foi um dos pontos altos da sua carreira. O que é que se recorda desse ano? Deste Mundial, eu, olhando assim um bocado para trás, eu acho que foi todo o percurso. E o Mundial é uma consequência de um percurso que, para mim, começou em 98, 99, mais ou menos. Em que eu ainda encontrei o professor António Rodrigues no meu primeiro ano, em 1999, e depois houve toda uma sequência com ligas mundiais, 99, 2001, 2002, e depois culminou com o nosso primeiro grande momento de fase final. Não é? Foi a nossa primeira grande fase final, porque íamos a muitos apuramentos, mas aquilo nunca dava em nada, digamos assim, ou seja, os apuramentos todos vão, é obrigatório, mas ir às fases finais foi a primeira vez que isso aconteceu e foi um processo divertido. Eu lembro-me que nós não nos apuramos por um set. Nós fizemos o apuramento na Holanda e nós não ficámos ali como melhor segundo por um set. E então tivemos de estar à espera não sei quantas semanas para esperar pelo resultado de outra pool para saber se realmente íamos ao Mundial. E pronto, e depois correu-nos muito bem, fizemos um 8º lugar, ou seja, fomos atrasando a nossa vinda para Portugal, o que foi muito bom. Cada vitória que se conseguia era mais uns dias lá, mais uma experiência a acontecer. E foi um dos pontos marcantes da minha carreira, sem dúvida.
aos poucos íamos apercebendo que estava a ter algum impacto em Portugal. Não havia grande noção, as coisas não aconteciam à velocidade que acontecem hoje, não é? Com redes sociais, era tudo muito mais calmo, dependíamos muito de terceiros. Hoje eu não dependo de terceiros, basta eu colocar algo na minha rede social e, portanto, automaticamente toda a gente sabe. Na altura não, na altura dependíamos muito dos jornais, que fizeram um trabalho espetacular connosco, o Record, a Bola, o Jogo. E aos poucos fomos apercebendo que as pessoas estão a comentar lá e estão a gostar do que estão a ver, porque nós não tínhamos noção nenhuma o que é que representava uma transmissão televisiva em Portugal de algo que estava a acontecer. Nós não havia tempo para estar a pensar nisso. Portanto, e é sempre bom ser reconhecido, e acho que foi o primeiro momento em que nos sentimos assim reconhecidos por aquilo que estávamos a fazer na modalidade. Isso dava-vos mais motivação para chegarem mais longe? Sim, sim. Também tenho que admitir que havia ali um grande misto de inconsciência. Ninguém estava com grande pressão para conseguir um resultado fenomenal. As coisas iam acontecendo. Nós já tínhamos alguma bagagem, porque nós já tínhamos uma competição regular na Liga Mundial, que na altura eram jogos extremamente difíceis, que fazia com que já entrávamos naqueles palcos sem grande pressão. Portanto, já começava a ser normal para nós estar em jogos de grande tensão. E aquele Mundial aparece-nos, portanto, é assim o culminar de uma fase muito boa, que depois da nossa Liga Mundial 2001, 2002, o apuramento que tivemos também, portanto, quando chega este Mundial, esta fase final, nós estávamos mesmo no nosso melhor de todos, portanto, e o nosso melhor foi dando para ir avançando cada vez mais. Nós não poderíamos ter feito melhor, porque nós fomos ganhando a equipas bastante conceituadas, nomeadamente a Polónia. Quando batemos a Polónia foi uma grande surpresa. Quando vencemos a Espanha, nós estávamos a perder 2-0 e damos a volta. E a Polónia e a Espanha eram claramente seleções bem superiores a nós, naquela altura. Para os vencermos tínhamos mesmo de estar muito bem. Conseguimos fazê-lo e a partir daí começamos a ser postos no nosso lugar, não é? Começamos a jogar com a Rússia, a Itália, a Sérvia. Portanto, a partir daí já se sabia que ia ser muito difícil continuar o sonho. Eventualmente poderíamos ter chegado a um 7º lugar se conseguíssemos bater a Grécia naquele último jogo, mas não belisquei nada. Aquela seleção deixa-me muitas saudades. Eu tenho vários pontos de comparação de outras modalidades, com outras equipas, outras seleções, no handball, no basquete, no vôlei. Presunção à parte, mais uma vez, eu acredito que foi a melhor combinação de atletas e seres humanos que passou pela nossa modalidade. E não tenho qualquer pejo em dizer isto, porque a seguir ao Mundial 2002 tivemos mais um Europeu 2005, tivemos ligas mundiais muito interessantes, numa altura em que era muito difícil jogar ligas mundiais. Portanto, nós tínhamos de ser bons e muito corajosos para andar ali no meio dos melhores jogadores do mundo e não passar vergonhas, e de vez em quando ainda ganhávamos uns jogos. Isso dá-me muita satisfação e muito orgulho de poder dizer isto. Participei nessa fase. E apesar de todas as coisas boas que este campeonato lhe trouxe, o pior foi ficar tanto tempo sem comer uma francesinha. É verdade. Sentia saudades. É verdade. A francesinha é muito cultural. A francesinha é muito cultural, como o nosso café, como o nosso bacalhau. Portanto, e quem está lá fora, quem já é imigrante, já sente muito bem a falta desses pequenos mimos, que nós aqui não damos grande importância porque tomamos como garantidos, mas quem está lá fora depois dá muito mais gosto, não é? Quando chegamos e vamos àqueles determinados locais que conhecemos.
Pá, sim, a francesinha era daquilo que eu tinha mais saudades, isso é verdade. Isso é verdade. O voleibol também lhe deu algumas peripécias. O que é que aconteceu no campeonato universitário do Japão com um saco de água? Oi, já entregaram-me, eu não sei com quem é que vocês, quais são as vossas fontes. Há muitas histórias, éramos todos muito jovens e fazíamos aí umas inconsciências. Sim, do 14º andar, e eventualmente eu exagerei, escolhi um saco grande demais, inclusive precisei de ajuda para que me ajudassem a pô-lo fora da varanda, mas podemos avançar para outra... Também só causou um buraco no chão, nada de mais. Não magoou ninguém. Isso é mentira, buraco no chão, vocês exageram. Eu acho que não foi assim tanto. Terminou o seu curso em Educação Física, com uma vertente para o ensino especial. Por que é que escolheu essa vertente? Na universidade foi o que mais me chamou a atenção. Muito mais do que... Portanto, convém contextualizar, eu tinha 21 ou 22, já não me lembro muito bem, eu não levava o vôlei assim tão a sério quanto isso nessa altura. Portanto, e nós, quando chegávamos ao terceiro ano, tínhamos de escolher a especialidade e o alto rendimento nunca foi assim muito, naquela altura não. Então eu achei que seria uma boa base de aprendizagem. E assim foi, e não me arrependo absolutamente nada, porque ganhei uma certa sensibilidade e uma certa bagagem que hoje, por exemplo, acredito que estão reunidas as condições, por exemplo, para o vôlei sentado se desenvolver verdadeiramente. A Federação está a fazer um excelente trabalho ao nível do paravôlei, com o Daniel Lacerda, que é o grande mentor do paravôlei, e na altura até nós nem tínhamos o vôlei sentado, não fazia parte do rol de modalidades que praticávamos. Basquete em cadeira de rodas, o goalball, o bóssia, eram sempre aqueles clássicos, entre aspas. E hoje também vejo com alguma satisfação que o vôlei sentado começa a ser desenvolvido, portanto, e a dar resposta a uma parte desportiva da sociedade e mesmo para os clubes, é uma grande oportunidade dos clubes se mostrarem também mais inclusivos, mais atores sociais, portanto, isso são boas notícias para a modalidade em si. Não é? O Carlos é uma pessoa que costuma acompanhar muito as atividades do paravôlei. Quando chega lá, costuma encontrar pessoas com uma grande força de vontade de jogar, apesar das adversidades. O que é que retira desses eventos? Tenho a sorte de ser um dos embaixadores do paravôlei, da Federação Portuguesa de Voleibol, portanto, e vou participando sempre que posso e sempre que sou solicitado para esses eventos. E, muito sinceramente, como é que eu ia dizer, não há absolutamente nada que inferiorize quem está naquele momento a praticar que está a usufruir daquele evento, porque todas as pessoas que ali estão a divertir-se ao máximo, estão a tirar o máximo de proveito possível daquele momento. E não há o mínimo de pensamento de pena ou de quer que seja, porque ali há divertimento, mas há competição também, querem dar melhores passos e melhores ataques e querem mesmo evoluir, portanto é muito interessante para mim sentar-me também e jogar e sentir todas as dificuldades de eu adaptar a minha forma de ser em função de algo muito específico, que é o vôlei sentado. Acaba por ser voleibol na mesma, adaptado de uma parte mais específica, e é muito interessante ver depois também todas as dificuldades de quem depois tem de se sentar e praticar vôlei dessa forma, porque é exatamente disso que se trata, de voleibol. Termina este ano a sua carreira enquanto jogador de voleibol. Quais é que são os seus projetos para o futuro? Eu este ano recebi um convite da Associação de Jovens Fontes Bastardo para passar
para a parte diretiva e o desafio é criar um departamento de marketing e comunicação, que no fundo para mim é uma alegria enorme, porque sempre foi por aí que eu vi a minha continuidade no mundo do vôlei. Portanto, aceitei e estou no sítio certo e vou poder trabalhar com o João, lá está. Acho que em termos de sinal, é um bom começo, E aos 41 anos, sente que lhe faltou conquistar alguma coisa no voleibol? A grande tristeza que eu tenho, mas é uma tristeza, entre aspas, controlada, porque eu sempre soube que era extremamente difícil, era ter ido aos Jogos Olímpicos. Ir aos Jogos Olímpicos no vôlei é muitíssimo difícil para uma seleção europeia, porque as vagas são muito poucas. Há quem diga que nós estivemos muito perto, 2004, penso em Matosinhos, mas aceito como algo que era verdadeiramente difícil. Espero um dia, nunca se sabe, um dia como diretor participar. Espero um dia como diretor participar nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, que eu acho que temos muito mais probabilidades de um dia organizar uma seleção de vôlei sentado e chegar aos Jogos Paralímpicos. Por que não? Há que sonhar. Obrigada, Carlos. E nós ficamos por aqui neste programa, hoje com a presença de Carlos Teixeira, mas para a semana temos um novo convidado, portanto, fique desse lado.